Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou Ruana Labres e tenho um canal chamado Minha Mãe Tem Alzheimer no YouTube. E eu vim aqui, a convite da doutora Mariana, falar com vocês um pouquinho sobre o luto. Vivenciei isso há 13, 14 meses atrás, quando a minha mãe, após 9 anos cuidando dela, com Alzheimer, já acamada, na fase terminal, ela nos deixou. O que eu posso dizer para vocês? A dor imediata existe, o luto é presente, mas com o tempo, a saudade, as boas lembranças substituem tudo aquilo que nós passamos. Então eu vim falar com vocês sobre essa etapa, essa fase propriamente dita. Logicamente que o luto pode ser vivenciado sobre várias circunstâncias, não só com a situação de morte, mas quando você perde um emprego, você recebe uma notícia muito triste, quando há um rompimento de um relacionamento, quando acontece uma situação assim extrema. Então nós vivemos o luto praticamente quase todos os dias, com maior ou menor intensidade. E cada um de nós recebe esse luto de uma maneira específica. Então vou me focar aqui ao luto de morte, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, cada um de nós recebe esse impacto de formas diferentes. O meu luto não é maior que o seu luto não é pior que o meu. Mas o mais importante de tudo isso é saber reconhecer e viver esse luto. Isso é o principal. Negar não vai ajudar. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Da mesma maneira que eu falo e bato nessa tecla dia após dia, que para você cuidar de alguém com algum tipo de demência, você precisa aceitar a doença, entender a doença e se cuidar. Para que esse ciclo todo se complete, você precisa estar sempre aceitando aqueles momentos de fases. Isso é natural. Mas para isso, você tem que estar bem consigo mesmo. Você precisa cuidar da sua saúde para poder cuidar de alguém. Senão não vai dar certo. Você vai ficar doente, você vai ficar estressado, você vai virar uma pessoa chata, uma vítima. E aqui não existe vítima, não existe esse sentimento. Você, para ser um cuidador, uma cuidadora, você precisa também conhecer as fases, as etapas, o que pode acontecer, estar dentro de grupos de apoio, fazer cursos, pesquisar, aceitar, pesquisar e se cuidar. É o principal. Do meu ponto de vista, foi o que eu fiz. Mas acontece que, apesar de você cuidar, de estar ali diariamente, cuidando, aceitando, reconhecendo os sintomas que você pesquisou, sempre acontece alguma coisa que te abate, que te derruba. Por isso os grupos de apoio, por isso é importante sempre estar pesquisando e fazendo essa troca. E quando o luto vem? Sabemos que nós temos 5 fases. E essas fases eu vou estar falando daqui a pouquinho para vocês, tá? A primeira delas é a negação. Pronto, tudo aquilo que eu falei de aceitar acabou, foi por água abaixo. Você não acredita que aquilo está acontecendo, não é possível
que fulano faleceu, que ciclano partiu através de um acidente tão estúpido, que acontecem mortes por doenças e mortes por acidentes, mas o luto é o mesmo. Então vamos falar dessas fases já já, que é negação, a raiva, barganha, a depressão e a aceitação. Ou seja, tudo junto e misturado, não nessa sequência, mas pode acontecer 2 ou 3 juntos, pode não acontecer uma delas, dependendo do estado que a pessoa se encontre, mas não deixa de ser um luto. Tudo bem? O que acontece? Quais são os sintomas quando você recebe essa notícia? Começam os distúrbios alimentares, você começa a se alimentar em horários diferentes, começa a não se alimentar adequadamente, pula refeições. E acontece aqueles distúrbios naturais, né? Dor de barriga, ansiedade, medo, culpa, vergonha. Você se cobra muito, deveria ter feito assim, se eu tivesse descoberto a doença antes, o que eu poderia ter feito diferente, e tudo isso vai acontecendo. Você tem sim também dificuldades de dormir, dificuldade no sono, porque fica com aquele mesmo pensamento, lembrando dos últimos momentos, lembrando da despedida, lembrando da corrida ou da notícia, se foi um acidente, lembrando. E aí o sono é prejudicado, você dorme menos horas. Com isso, você já está se alimentando mal, você está dormindo pouco, está com algum distúrbio, como um distúrbio intestinal, vamos dizer assim. Chega o quê? Exaustão. Você fica cansada, tem aquela sensação de fraqueza, começa a querer descansar, mas não consegue, começa a ficar com muito sono, com uma tristeza, dor de cabeça, começa a chegar o estresse, porque você não consegue descansar, o pensamento batendo ali direto, né? Você fica ansioso. Com isso, baixa a imunidade. Uma baixa imunidade, o que acontece? Você fica resfriado mais fácil. Você tem alergias, pode desenvolver um monte de sérias situações, porque a baixa imunidade, você está somatizando uma série de coisas e aí você adoece, propriamente dita. E como é que a gente vai lidar com esse luto, superar esse luto? Como? Pois é difícil, é muito difícil. Luto é uma experiência pessoal. Não tem como. Como eu disse, você não tem como comparar a sua dor com outra dor. Quando a pessoa diz assim, eu sei o que você está pensando, ela está imaginando porque ela passou por uma situação semelhante. Mas será que ela sabe? Qual o grau de ligação, qual o grau de sentimento, tudo isso é muito pessoal. E não tem como ser diferente. Então, qualquer perda é perda. Qualquer perda é perda. Não vou aqui comparar o pai com a mãe, a tia com a avó, ou qualquer outra situação. Não estou aqui para isso. É sua dor. Só você conhece a sua dor. É uma experiência individual. Cada um tem que vivenciar e experimentar para poder passar pela situação do luto. Isso é uma grande verdade. Ok? Não existe dor maior ou dor menor. Não existe. É sua. Cada um vai expressar de uma maneira diferente. Alguns vão chorar. Chorar, se lamentar. Outros vão gritar, outros vão ficar calados, vão se isolar, não vão querer visita, não vão querer gente falando,
porque aquilo está incomodando de uma certa maneira, outros vão sentir raiva, vão explodir, vão cobrar dos médicos, vão cobrar de Deus, vão fazer um monte de outras coisas. Cada um age de uma maneira. E tem aqueles que realmente não aconteceu nada, vão negar. Tô bem, vai sair para almoço, vai jantar fora, vai namorar. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, a mãe faleceu tem uma semana. E olha como é que ela tá. Você não sabe como é que ela tá. Porque cada um reage de uma maneira diferente. As pessoas julgam, mas não conhecem o interior que está acontecendo. Julgar é muito fácil. Apontar o dedo é muito fácil. Então, comparar dor não existe. Existe também aqueles que vão sentir aquele sentimento contraditório. O que é sentimento contraditório? Nossa, tinha 90 anos, faleceu, estava sofrendo muito. Na verdade, a pessoa está sentindo um alívio, porque acabou o sofrimento. Acontece. Foi bom ela ter falecido agora, antes dessa pandemia, porque senão ela estaria passando por problemas respiratórios. Eu estou dando o exemplo de ela, porque a maior parte dos casos são do sexo feminino. E também porque eu cuidei da minha mãe, então eu me espelho nos exemplos como se fosse ela. Fica mais fácil, ok? Então, ao mesmo tempo que a pessoa está vivendo o luto, ao mesmo tempo que está chorando pela morte da pessoa, que está sofrendo e está passando por todas aquelas etapas que são as fases do luto, também sente um certo alívio. E é um sentimento contraditório que pode levar à culpa. Mas isso, não se preocupe, acontece. É natural do ser humano se sentir culpado porque deixou de fazer alguma coisa, ou naquele momento não percebeu, ou naquela hora tinha algo mais importante para fazer, ou mais urgente para fazer, porque não levou para o hospital, mesmo em pandemia, quando começou a perceber os sintomas. A culpa vai aparecer em todos nós, por melhor que tenha agido ou feito. Acontece. É tirar isso da cabeça e trabalhar isso. Eu fiz o meu melhor naquele momento, foi o que eu pude fazer, era o que as minhas condições financeiras permitiam. Eu estava sozinha, passei noites em claros, eu deixei de comprar alguma coisa para comprar fralda, eu deixei de sair para poder ficar com a pessoa, eu dei o meu melhor naquele momento para a pessoa que eu estava cuidando. E acabou, ok? Não tem como ser diferente esse tipo de pensamento, tá? Antes de eu falar dos estágios do luto, eu queria passar para você um pouquinho a experiência pessoal que eu tive com a minha mãe. Minha mãe, ela, por estar acamada, ela começou a ter infecções e internações recorrentes. Isso acontece muito no último ano de vida da pessoa. Isso é um dos sintomas, um dos sinais. Pneumonia por broncoaspirar, ou realmente por outras questões, engolir, disfalgia, não conseguia engolir, então ficava retendo líquido e acabava engolindo a saliva, que não deixa de ser um broncoaspirar. Broncoespasmos, porque ela tinha falta de ar, e infecções urinárias, etc., podem acontecer. O maior número de falecimentos são por causa das infecções, da sepsia. Ninguém morre por causa do Alzheimer. O Alzheimer maltrata, a pessoa declina de tal maneira
que tudo isso aí que acontece conosco, acontece com o nosso familiar, que nós estamos vendo, é como se fosse uma vela de 1,70 m, que começa na vida e vai, até que vira aquele toquinho e apaga. Minha mãe, na última internação, ela foi por uma questão simples, tá? Ela teve febre, não dormiu direito a noite toda, ela acordou toda suada. Eu achei aquilo muito estranho e levei para o hospital. No hospital detectaram que ela estava com uma infecção, a primeira infecção urinária que ela teve. Minto, era uma infecção no intestino, tá? Falei errado, me desculpem. E ela ficou internada e foi pro CTI. E quando o idoso fica no CTI muito tempo, ele já fica mais confuso ainda e tem o avanço da doença. Voltou pro quarto, teve um broncoespasmo, ela não broncoaspirou, voltou pro CTI, nebulizaram. No dia seguinte voltou e ela ia receber alta. Só que nessa alta não aconteceu porque ela teve sangue nas fezes, ou seja, alguma coisa não batia. E ela voltou para o CTI e ficou pouco mais de 24 horas. A liberação, a despedida, a entrega nesse momento é muito importante, não só para quem está no leito, mas principalmente para a gente, porque é uma oportunidade de se falar o que se pensa e o que sente. Eu tive essa oportunidade no CTI do hospital, me permitiram ficar com a minha mãe o máximo de tempo possível, permitiram que algumas pessoas viessem e também a liberassem. E essa liberação não é de boca, pode ir em paz que eu vou ficar bem. Não. É uma liberação que só quem já fez sabe do que está falando. Liberar é libertar. Não fique presa. Vá. Eu vou ficar bem. Eu tenho meu filho para cuidar. Fulana vai cuidar de mim, fulano é meu amigo, vai estar comigo, vai ver, vai para encontro com o pai, segue, descansa, durma, eu tô aqui, segure na mão se for permitido, se não for, use luvas, porque a pessoa pode estar com alguma infecção, use todo o procedimento que o CTI autorizar você fazer e liberte. Chore, vem naturalmente, as palavras vêm naturalmente. Hoje eu consigo falar isso sem me emocionar, porque o meu luto já passou. Por quê? Porque eu não sinto culpa, porque eu a liberei, porque eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer para ela, dentro das minhas condições, naquele momento. Então isso é tranquilo. Tudo bem até aí? Então, vamos lá? Vamos continuar? Vamos falar das fases do luto? Eu já falei que a negação é a primeira. Você recebe o impacto da morte, você nega. Não é possível, como estava bem ontem, a pessoa conversou comigo semana passada, encontrei na rua, como faleceu, e se você está acompanhando a pessoa no leito, meu Deus do céu, eu não acreditei quando o médico disse que poderia ser de 24 a 48 horas, mas aconteceu, é verdade, eu rezei tanto, eu pedi tanto, e agora aquela parte de negação, a gente nega num primeiro momento, é comum a gente fazer, a gente reage, a gente entra em choque, é natural, porque a gente acha que não vai superar a morte.
e não irá superar aquela morte. Então a gente nega. É uma defesa, uma linha de defesa, a negação. Logo depois, ou junto, vem a raiva. Sabia que aquele local, aquele hospital não era perfeito, não fazia um tratamento. Eu vi pessoas morrendo toda hora e no CTI passando. Aquele médico, eu não fui com a cara dele. Eu avisei que ela não podia tomar aquele remédio. Poxa, botaram sonda. Minha mãe não gostava de sonda, enfiaram a sonda nela sem minha autorização. E agora? Entubaram, fizeram isso, fizeram aquilo. É erro médico. E fica com raiva. E realmente eu vou processar, eu vou fazer, vou acontecer. E Deus não me ouviu. Você fica com raiva. Ninguém me ouviu. Eu estava sozinha cuidando, ninguém veio me visitar, ninguém me ajudou. E é isso, aquilo, outro, e vem. Por que isso aconteceu comigo? Por que ela morreu? Por quê? Aí começa aquele sentimento de negociação, de barganha. Se eu tivesse percebido que tal coisa estava acontecendo e tivesse feito diferente, será que... E você começa a tentar negociar com Deus. Meu Deus do céu, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse mudado o plano de saúde, se eu tivesse tido condições, se eu tivesse rezado mais, se eu tivesse, sei lá mais o quê. Negação, raiva, barganha. Aí você entristece. Aí está o perigo, você entristece. Observe o nível da sua tristeza. Não deixe que ela vire uma depressão. Ficar triste é natural após um luto. É esperado. Tá? É normal se sentir triste para você poder superar esse momento. Ok? Evite se encher de remédio para dormir. Converse com o seu médico, fala como você está sentindo, porque a medicação vai mascarar o seu luto. E o luto precisa ser vivido para ser superado, para ser vencido. Porque tudo que você esconde dentro de uma gaveta, um dia você abre aquela gaveta, tá tudo lá. Poxa, aquela pessoa surtou, nossa! Só porque aconteceu isso. Não é só porque. Aquilo foi a gotinha d'água no copo que já estava transbordando. Ok? A depressão pode ser evitada. Ficar triste é um sentimento comum a todos nós. E, por último, para fechar esse círculo, é a aceitação. De novo a aceitação. Gente, como ela fica batendo na mesma tecla. Aceitação. Como é que eu vou aceitar que minha mãe, meu pai, meu marido morreram? Morreram. Você não vai poder fazer nada. Você vai compreender que houve uma perda, que você precisa lidar com esse fator real, que nada do que você fizer vai mudar esse fato. A pessoa faleceu, não tem volta. É você vivenciar e ter essa realidade para poder seguir em frente. Porque, sim, nós seguimos em frente. E passar a se cuidar. Dores de cabeça, o cansaço, acordar suando, o coração acelerado, exaustão, são sentimentos físicos de um luto. Nossa, eu nunca tive nada, eu acordei toda suada, melequenta, tive que tomar 3 banhos, minha cabeça dói, meu coração acelera, eu durmo, mas acordo cansada. São sintomas do luto, físicos. A perda da atenção, a perda... Esquecimentos normais, por causa do cansaço. Não, calma.
Você está cansada, você está num luto, é natural que tudo isso aconteça. Os sintomas emocionais é a ansiedade, a culpa, a melancolia. Ah, não quero sair hoje, não estou legal, vou ficar em casa. Não, tudo bem. Aí passa um tempo, não, aí vem cá, você não sabe há quanto tempo, você tem se alimentado? Como é que você está? Não, estou muito triste. Ou eu estou muito ansiosa, quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo, ou eu fico preocupada, pensando, são sintomas emocionais. E os distúrbios alimentares, os distúrbios do sono, a baixa imunidade, tudo isso eu falei no início, tudo isso são sinais que você está vivenciando um luto. Ok? Tudo bem? Você pode vencer? Pode. Todos nós passamos por isso o tempo todo. E se dá conta que tudo passa. A partir do momento que você aceita que aquela situação é real, o luto começa a passar. Todo aquele sentimento de cobrança, de culpa, de raiva vai acabar. Você vai ficar com boas memórias e vai rir sozinha. Nossa, ela gostava de torta de limão. E sempre que comer uma torta de limão, você vai lembrar da pessoa. No início com tristeza, nunca mais vou comer torta de limão. E depois com aquele dia que eu trouxe uma torta de limão, assim, melecou toda, caiu no chão, ela queria pegar. Você já tem uma outra visão. Olha só, gente. Pare de ficar se debatendo, porque se você fica ainda chorosa, se debatendo, é porque o luto não acabou. E só você vai saber quando ele terá terminado. Só você. E eu te falo de carteirinha. Eu passei pelo luto. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, o primeiro mês, primeira missa de 7º dia, tudo isso. As primeiras datas são horríveis, mas depois você consegue superar tudo aquilo. E isso é importante. Não podemos deixar. Ok? O que mais que eu posso falar para vocês com relação ao luto? O tempo. O tempo é o seu melhor remédio. Não se cobre se você naquele dia não lembrou da pessoa. Porque no início você acorda e dorme pensando nela. Aquele dia, poxa, eu não lembrei, esqueci de rezar hoje. É o tempo, não se cobre. O tempo vai te ajudar. Falar mais e se medicar menos. Fale mais o que você está sentindo e se medique menos. Não mascare. Ok? Vivencie o luto, fale dele, se expresse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Viúvas jovens que perderam seus maridos em um acidente ou por uma doença mais drástica, o que elas fazem? Elas se unem a outras mulheres que também são viúvas e começam a sair, fazem um grupo, começam a se conhecer, porque tem algo em comum. Arrume um objetivo, uma tarefa e desenvolva essa tarefa. Eu mesma, um canal no YouTube, minha mãe tem Alzheimer, eu podia ter parado, gente. Eu já vivi o luto, eu tenho um canal, já tenho visualizações, mas não, eu preferi o quê? Continuar. Por quê? Porque aquilo também estava me ajudando. Eu me uni a outras pessoas que passaram ou que estão passando pelo mesmo tipo de problema que eu vivenciei. E a minha experiência está ajudando essas pessoas. E isso é importante. Começou a me fazer bem. E durante esse primeiro ano em que eu trouxe pessoas para falar sobre o Alzheimer, profissionais, etc., começaram a surgir o quê?
boas lembranças, poxa, eu ajudei, eu lembrei de uma determinada situação, aquela pessoa estava passando, eu fui, falei, dei o toque, pá, resolvido. Eu não sou médica, eu tenho formação em psicologia, mas eu tenho uma experiência chamada Alzheimer dentro de casa, que eu cuidei. E isso vale. Faça um curso, aprenda um novo idioma, aprenda a tocar música, né? Um violão, um piano, saia de casa, mesmo que sem energia, para conhecer pessoas. Não se torne aquela pessoa chata, que só fala aquele mesmo assunto. Abra seu universo. Faça coisas prazerosas, como um passeio, ir no shopping, ir no cinema. Procure apoio, grupos. Isso vai ajudar. E muito. Ok? Faça exercícios, uma caminhada. Olhe a natureza. Tire uma semana. Ocupe o seu tempo. O seu tempo antes estava ocupado de 24 horas por dia. Lembra que você não tinha tempo para fazer nada? Só cuidar. Não tenho tempo para nada. Eu tô cansada, tô estressada, tô isso, tô aquilo outro, etc. Vocês lembram disso, não lembram? Chegou, aconteceu o luto. E agora? Agora você tem tempo. Comece uma nova rotina. Você é casado, você tem filhos, você é sozinha, não importa, faça uma nova rotina. Aí eu vou acordar de manhã, naquele determinado horário, não vou dormir até meio-dia, 1h da tarde, porque não era do seu estilo, mas vou acordar em tal horário, mais ou menos, vou tomar o café, vou fazer isso, fazer aquilo, vou almoçar fora, vou chamar fulana, vou fazer uma caminhada. Procure se esforçar para isso. Ou ajude outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou. Vai te fazer bem. Você vai notar que esse luto, esse problema, essa situação, essa dificuldade, outras pessoas também estão passando. E de repente a sua não é tão grande quanto a da outra pessoa. Você vai perceber isso. Isso é positivo. Isso é muito bom. Você começa a se envolver com o problema dos outros e acaba esquecendo dos seus. E quando você perceber, eu tô bem. Tô me sentindo bem. Você vai se sentir útil. Você cuidava, parou de cuidar porque a morte chegou? Escreva uma carta. Coloca tudo que você gostaria de falar para sua mãe que faleceu. Depois rasgue, queime, faça um ritual. Fale tudo. Você não teve oportunidade de se despedir? Então vá. Ok? Vá. E faça o que você tem que fazer. Siga em frente. Siga em frente e seja grato por toda essa experiência que você viveu, porque ela é sua e ela te transformou na pessoa que você é hoje. Agradeça por ter tido a oportunidade de cuidar, por ter tido a oportunidade de mudar, de crescer, de amadurecer, de ser uma pessoa melhor. Agradeça. Sempre. Fiquem em paz e espero ter ajudado com esse vídeo para vocês.